Olá pessoal, meu nome é Dilnei Mota e na aula de hoje nós vamos realizar uma movimentação da esteira 1 da bancada N1. Conforme a gente fez na aula anterior, nós chamamos então o projeto da aula anterior de programa 1, movimentação da esteira 1. O dessa aula vai ser o programa 2, conforme a gente consegue enxergar aqui em cima, movimentação da esteira 1. Qual que é a diferença do programa da aula de hoje para o programa da aula anterior? Na aula anterior, nós tínhamos basicamente isso, com a chave acionando a esteira. Então a gente tinha aqui, chave start, aciona esteira horário. Esse era o programa da aula anterior. Porém, nessa aula nós vamos utilizar os sensores de início e final da esteira para poder ligar a esteira quando ele detectar uma peça no início da esteira e desligar quando ele detectar a peça no final da esteira. Bom, como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente precisa adicionar então os contatos e os endereços dos sensores de início de esteira e de final de esteira. Então vou apagar aqui. Vou colocar um contato de início de esteira acionando a bobina esteira, horário. Então, esteira horário aqui. E aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar o endereço que é I2.1. Então, esse é o endereço do sensor início de esteira. Vamos renomear essa tag. Chamar de início esteira 1. Pronto. Vamos compilar. Nenhum erro. Vamos fazer download para o controlador. Feito o download, vamos monitorar então, clicando nesse ícone. Então, nenhuma peça no início da esteira, esteira desligado. A partir do momento que ele detectar uma peça no início da esteira, a esteira vai acionar. A peça saiu daquele ponto, ele desliga a esteira. Bom, como que a gente pode fazer então para que a esteira permaneça ligada até que a peça chegue no final da esteira? Bom, primeiramente, para fazer com que a esteira permaneça ligada, basta a gente selecionar aqui, adicionar uma derivação, um contato e fechar. Então, quando o sensor detectar uma peça no início da esteira, esse contato vai fechar, vai acionar a bobina esteira horário. Então aqui eu vou chamar de esteira horário. Vamos fazer o download e ver o que acontece agora. Bom, quando ele detecta a peça no início da esteira, então ele aciona a bobina esteira, a peça desloca, ele não detecta mais a peça, porém a esteira permanece ligada. Como que a gente vai fazer para desligar então? A gente vai colocar um contato, vai selecionar aqui, colocar um contato fechado do sensor final de esteira, que é o endereço I2.2. Vamos renomear, vamos chamar de fim esteira 1. Vamos fazer download para o controlador. Quando ele detectar a peça no início de esteira, ele vai acionar a bobina, a peça saiu da esteira, do início da esteira, permanece ligada, até que a peça chegue no final da esteira, então, e desliga a esteira. Então, uma lógica bem simples para a gente poder fazer o acionamento
da esteira utilizando o sensor de início e final de esteira. Isso é uma forma da gente solucionar. Existem outras que a gente vai ver nas próximas aulas, que são utilizando, por exemplo, set reset. Bom estudo a todos!